Olá, pessoal, todos são bem-vindos ao nosso curso de aconselhamento. Hoje, aula 3, atitudes necessárias ao conselheiro. E quero deixar também aqui para vocês o que nós temos feito em nosso canal aqui no YouTube. Temos um curso aí, curso básico de teologia. São 14 aulas disponíveis para você conhecer um pouco mais de teologia. Também temos o curso aí Panorama da Bíblia, onde já foram gravadas as 66 aulas de Gênesis a Apocalipse. E também o nosso curso agora em andamento, o curso de aconselhamento. Hoje estamos aí gravando a aula 3. Peço que você se inscreva aí no canal do YouTube, se não é inscrito, também siga lá no Instagram, @Pastor Daniel Dutra, porque nós vamos conversando por lá também. O que é aconselhamento, né? É o tema da aula de hoje, mas é bom lembrar, quer dizer, na realidade foi a aula 1, né? O que é aconselhamento foi a primeira aula, já está gravada. A segunda aula, o perfil do conselheiro. E hoje vamos para a terceira aula, atitudes necessárias ao conselheiro. Se você quiser fazer essa sequência, né? Começando na aula 1, né? É mais didático. Então vamos ver aí quais são as atitudes necessárias ao conselheiro. A primeira atitude é proceder sem preconceito quando aconselha. Pode ser que você aconselhe alguém que esteja em pecado, que esteja fazendo algo errado. Não compete a nós condená-la, julgá-la, criticá-la, porque se começar dessa forma, a pessoa não vai se abrir. Quando eu atendo alguém, geralmente eu falo que eu não estou ali para julgá-la, condená-la, mas para ajudá-la e que ela pode falar livremente o que ela quiser, qualquer assunto que seja, né? E eu não estou ali para fazer isso, porque se você logo no início já condená-la, ela não vai ter coragem de falar, porque uma coisa puxa a outra e às vezes ela começa a falar de um assunto, fala de outro assunto, às vezes coisas graves da vida dela, pecados, mas que a gente está ali para ajudá-la. Então, o que nós fazemos é conversar com a pessoa e tentar ajudá-la a tomar a decisão certa em sua vida. Às vezes a pessoa também está precisando de orientação, como resolver até um conflito. Ou seja, nós não estamos ali para condenar, mas para ajudar, né? Não estamos ali para ser um juiz, mas ser uma ponte, uma ajuda, né? Estamos ali para conciliar. Tem um texto na Bíblia que fala isso, né? Deus nos chamou para o ministério da conciliação, né? Não botar mais fogo, não humilhar a pessoa, né? Não dizer que ela deve tomar uma atitude arrogante com alguém, mas sim sempre a conciliação. A segunda orientação necessária, né, que é a atitude, é evitar dar ordens, né? Nós, por natureza, temos essa tendência de falar o que a pessoa tem que fazer, né? Às vezes a pessoa chega para nós buscando um aconselhamento porque ela nos vê como uma pessoa mais madura e a gente tem essa tendência de dar ordens, só que nosso papel não é dar ordens, é que a pessoa veja a vontade de Deus para a vida dela. Precisamos ser humildes e reconhecer que nem sempre a nossa vontade, a nossa forma de ver a vida é a vontade de Deus. Podemos mostrar para a pessoa as opções que ela tem, as consequências, mas ela tem que tomar a decisão. Às vezes, quando eu atendo alguém na igreja, como um aconselhamento, eu costumo fazer até uma atividade, às vezes, de a pessoa escrever assim, ela vai tomar uma decisão. Quais são os prós e os contras? Por exemplo, a pessoa precisa de saber, ela quer decidir se vai mudar de cidade ou não vai. Quais são os prós, ou seja, quais são as coisas positivas? Naquela cidade tem uma praia, naquela cidade ela vai ganhar melhor. Quais são os contras? O contra é que ela vai deixar a igreja dela, vai deixar a família, amigos. Então, assim, ela tem que tomar a decisão. Nosso papel é ajudá-la a pensar, a definir, até mesmo quando ela está falando, ela já vai amadurecendo o processo de escolha. Então, quando dizemos o que ela deve fazer,
acabamos criando uma dependência emocional. Tudo que a pessoa vai fazer, ela vai ligar para você, falar, ô pastor, ô conselheiro, ô diácono, ô presbítero, ô meu líder, né? O que acha que eu devo fazer nessa área da minha vida? Isso não é bom. O conselheiro deve dizer, né, deve ser uma pessoa bem-sucedida quando ela chega ao ponto de que aquele aconselhando não mais depende de você, que ele é capaz de tomar suas próprias decisões. Essa ideia de guru, mentor, né, de que você vai orientá-la, não é salutar no aconselhamento. Né? Conduzir alguém pela mão não é fazer dessa pessoa uma adulta em Cristo, mas sim que ela possa encontrar essa maturidade, né? E por si só tomar suas decisões. A terceira atitude é cultivar objetividade e não ser envolvido emocionalmente. Terapeutas profissionais, né, psicólogos, psicanalistas, eles geralmente não atendem parentes ou pessoas ligadas emocionalmente a eles. Por quê? Porque sempre será prejudicada o aconselhamento, a terapia, né? Ou seja, há um envolvimento perigoso, né? Por exemplo, geralmente um médico, ele não pode fazer uma cirurgia num parente. Por quê? Porque ali ele pode se envolver emocionalmente naquela situação. Então, é mesmo caso dentro do aconselhamento. Às vezes a gente não vai conseguir aconselhar um pai, uma mãe. Jesus já disse também que um profeta não tem honra, né, na sua própria casa. Então, por vezes, aquele problema também te envolve e você não vai ter condição de maneira neutra, ajudar aquela pessoa na sua escolha, né? Então, às vezes é bom você, um familiar quiser aconselhamento, encaminhar até para alguém também, né? Porque às vezes a gente não vai conseguir, até porque às vezes esse familiar também não vai nem ouvir os seus conselhos, né? Não estou dizendo que você não pode fazer, mas talvez não seja tão eficaz. Então, às vezes temos que ter humildade também para reconhecer isso. Quarto lugar, saber filtrar. Nem sempre, né, as palavras revelam o que realmente está sendo dito. Por vezes mascaram. Para filtrar bem, o conselheiro precisa ter tipo um coador no seu ouvido, tentar entender o que está por trás daquelas palavras. Né? Às vezes a pessoa está falando algo, mas ela não está sendo clara no que ela quer dizer. Então a gente precisa ter esse ouvido um pouco mais desenvolvido, a escuta. Às vezes aquele problema que a pessoa está passando é um problema de muito tempo. A pessoa demorou para pedir ajuda. Resolver aquele problema não vai ser em curto prazo, não vai ser em uma conversa. Muitos conselheiros, às vezes, ficam até desanimados, até ansiosos, porque não veem o progresso dos seus aconselhandos. Mas como aquele problema já está tanto tempo na vida da pessoa, não podemos achar que rapidamente desaparecerão por causa de uma intervenção da nossa parte. Mudanças acontecem, mas elas não são instantâneas, elas demoram. Ou as mudanças instantâneas até são raras. Não são impossíveis, mas são raras. O mais comum é levar um tempo até que o aconselhando abandone, né, aquela maneira de pensar, aquele comportamento, substituindo aquele comportamento por algo novo e melhor. Assim, não podemos nos culpar se o resultado não vier rápido, imediato, e a pessoa custar a entender a sua orientação. Sua missão, a minha missão, não é produzir resultados, mas na dependência do Espírito, fazer o melhor que puder, que nos caber. O resto compete a Deus, né? E Ele fará a obra dele na vida da pessoa. Há uma outra dica aqui: aconselhamento não é psicologia. A psicologia é para pessoas que têm uma formação, psicanalistas. Aconselhamento, na realidade, pais aconselham, amigos aconselham, mulheres aconselham seus maridos, né? E quão bom é quando uma mulher sábia, né, pode dar um bom conselho. Ou seja,
a nossa base sempre será a Bíblia. Essa é a nossa linha de orientação. Não somos contra a ciência, nem contra a psicologia, mas estamos em lugares diferentes. Para nós, o aconselhamento, a autoridade última é sempre da Bíblia e não da psicologia. Então, a nossa referência não é o CRF, o Conselho Federal de Psicologia. O nosso conselho é a Bíblia. O nosso guia é a Bíblia. E nós temos que, muitas vezes, também admoestar, corrigir, orientar. Paulo escreve cartas a 3 pastores, a Timóteo, a Tito e Filemão. 3 pastores não, 3 pessoas, né? A Timóteo, Tito e Filemão. 2 deles eram pastores, né? Filemão não. Paulo escreve para eles no intuito de ajudá-los. Timóteo, muitos conselhos, a Tito. E Paulo muitas vezes fala, corrige, Timóteo, admoesta, orienta. É tarefa, sim, muitas vezes do conselheiro admoestar, mas admoestar com sabedoria, né? Orientar na palavra de Deus, saber como falar, né? Tem uma história de Davi, quando Davi estava em pecado, que o Urias chegou lá nele, né? E falou algo assim muito importante. Falou, Davi, tinha um homem que tinha, né, uma ovelha e outro tinha tantas ovelhas. E aí um viajante veio e roubou aquela única ovelha. Davi disse, que morra esse homem. Davi, esse homem é você. Ou seja, o profeta, né, conseguiu fazer uma rede que Davi caiu. Então a gente tem que ter muita sabedoria para, às vezes, até mesmo admoestar com sabedoria, né? Tem um amigo meu, assim, que ele fala que quando ele vai aconselhar alguém, antes dele aconselhar, ele cita provérbios, né? Que fala assim, mais vale as feridas de um amigo do que os beijos de um inimigo, né? Então a pessoa já se prepara, que fala assim, vai vir bucha, né? Aí depois, às vezes, ele dá um feedback de alguma coisa que ele está percebendo, mas não é fácil. Né? Muitas pessoas não aceitam serem corrigidas, por isso a gente precisa de muita sabedoria. E em alguns casos até a gente nem vai conseguir corrigir, porque a gente sabe que a pessoa não está disposta a ouvir, né? Então a gente tem que também aceitar que nem todos estarão sensíveis às nossas orientações bíblicas. E o conselheiro também cristão deve ser criterioso, né, no uso da Bíblia. Não basta sair citando a Bíblia, né? A Bíblia não é um livro mágico que você vai, como se fosse uma bola de cristal, passar a mão e ali vai sair toda a história da pessoa. Não é assim, né? Há muita preparação em cima da Bíblia, muita leitura de livros. Por exemplo, tem um livro do Hernandes Dias Lopes, Casamento, Divórcio e Novo Casamento. Ou seja, nesse livro o pastor Hernandes fala como deve ser um novo casamento, como deve ser um divórcio, segundo a Bíblia. Então, esse livro é importante para você aconselhar um casal, aconselhar uma pessoa que está pensando em divorciar, em um novo casamento. Então, são muitas leituras, exige do conselheiro muito conhecimento, muita maturidade, né? Uma pessoa que já tenha passado por algumas experiências, né? Então, que Deus nos ajude, né? Nessa tarefa tão bonita, tão necessária, do aconselhamento, tá bom? Agradeço pela sua companhia, se inscreva no canal, deixe o seu curtir, o comentário, vamos nos preparar para a próxima aula e peço que me siga lá no Instagram, @Pastor Daniel Dutra, tá bom? Um bom estudo a todos e vamos pedindo a Deus muita sabedoria na arte do aconselhamento. Fiquem com Deus.